Glória a Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos dar início ao nosso culto e eu convido a todos para curvarmos as nossas frontes, para orarmos ao Senhor. Senhor Deus, nós clamamos pelo poder, pela vida que há no sangue do Teu Filho Jesus. Sangue derramado para a purificação dos nossos pecados. E nos achegamos a Ti, Senhor, neste culto em busca de uma bênção do Senhor. Que o Senhor nos visite, que o Senhor opere maravilhas na vida da Tua igreja. Nós pedimos orando em nome do Teu Filho Jesus. Glória a Jesus. Vamos entoar um louvor ao Senhor. Glória a Deus. Vamos entoar mais um louvor ao nome do Senhor. A tua palavra é tesouro escondido que alguém encontrou. Mistérios selados que o Espírito Santo a nós revelou. A tua palavra é trigo guardado, malhado no lagar de Deus, nosso pão do céu. Bendita palavra que cura e salva a quem nela crê. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Bendito o nome do Senhor. Vamos entoar mais um louvor ao nosso Deus. Jesus me tocou, foi um toque de esperança e de amor. Cristo transformou a morte no viver. Quando a Ele entreguei todo o meu ser. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus unigênito a morrer na cruz pra nos salvar e libertar-nos. Cristo vive em mim, posso dizer. O seu toque fez
renascer. Cristo vive em mim, posso dizer. O seu toque fez minha alma renascer. Glória a Jesus. Eu convido a todos para abrirmos a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos ler o verso 8 e depois leremos o verso 11. Os que desejarem podem acompanhar na tela. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Glória a Jesus. Esse texto nos fala do início da igreja, quando Jesus, depois de 40 dias se revelando, aparecendo aos seus discípulos, ele sobe aos céus. E ele sobe e ele dá ali as últimas orientações aos discípulos. E ele fala de uma promessa maravilhosa. Ele relembra a eles que ele havia falado que eles seriam revestidos com o Espírito Santo. Jesus também tinha dito que não deixaria a igreja órfã, mas que ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo, e que esse estaria conosco. E ali estava iniciando uma grande obra, uma obra gloriosa, que chegou até os nossos dias. Porque ali, na verdade, era o início da igreja. O Senhor estava falando do dia de Pentecostes, dizendo, olha, não muito depois desses dias, então Jesus aparece por 40 dias, no 50º dia, 50 dias depois da sua ressurreição, eles seriam batizados com o Espírito Santo naquilo que ficou conhecido como a festa de Pentecostes. Era a festa de Pentecostes e o Espírito Santo desceu sobre eles no dia daquela festa. Mas o que é o Pentecostes? E isso é uma coisa que a gente ouve falar muito, né? Um Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre a igreja e foi uma grande bênção. E vemos falar que isso se repete na vida do povo de Deus, um novo Pentecostes, o reavivamento ou um avivamento da obra do Senhor. E aqui o Senhor Jesus nos mostra de uma maneira muito maravilhosa o que é o verdadeiro avivamento. Nós estamos estudando, esses últimos dias, estávamos estudando as 7 cartas escritas às 7 igrejas, cada uma delas profeticamente correspondendo a um tempo na história da igreja, mas cartas proféticas, porque apontavam para o futuro da igreja, para a história da igreja. E nós sabemos que Deus é o Senhor da história, Ele conhece todas as coisas. E tinha essa promessa maravilhosa. Na igreja de Éfeso, desceu o Espírito Santo sobre aquele grupo de 120 pessoas que, ouvindo essa promessa de Jesus, estavam reunidos e viram o Espírito Santo descer sobre eles naquele dia em que línguas repartidas como que de fogo, o som de um vento veemente e impetuoso, e eles começaram a falar em línguas estranhas, e o Senhor começou a operar ali algo glorioso, e todos que correram para aquele lugar estavam impressionados. O que é isso? O que está acontecendo? Mas o Senhor Jesus disse, para que o Pentecostes? E nós vimos quando estudamos a carta de Filadélfia, que ali houve um renovo sobre a igreja. Novamente, depois de muito tempo na história da igreja, quando ela passa ali pelo período conhecido como período das trevas, aonde o Senhor parou de falar, desde ali de Pérgamo, o Senhor já não falava mais, o Senhor já não visitava mais a igreja, porque a igreja se perverteu, a igreja se associou ao Estado,
E a igreja esqueceu do Pentecostes, esqueceu da ação do Espírito Santo, foi buscar na filosofia os recursos. Nós vemos ali em Éfeso uma grande operação do Senhor, mas depois nós vemos esse período onde a igreja perdeu a bênção do Espírito Santo. Você vê o Senhor operando em Éfeso, o Senhor operando em Esmirna, a igreja sendo visitada, o Espírito Santo realizando uma obra, mas agora, depois de Pérgamo, começa um período onde o Espírito Santo não atua mais, porque o pecado entrou na vida da igreja, a igreja se esqueceu daquela bênção primeira, da dependência do Espírito Santo, de ser dirigida pelo Espírito Santo. Mas nós vemos que lá em Filadélfia, na carta, abriu-se uma porta. E o Senhor diz lá que aquela porta que se abriu, ninguém pode fechar. E ali nós vemos a igreja voltando ao Pentecostes, quando ela experimenta um período de um grande avivamento. E esse avivamento, ele nos traz uma lição, que é a mesma lá do princípio em Éfeso. Qual é a lição do Pentecostes? O que o Senhor fala aqui no verso 8? O que o Senhor nos ensina no verso 8? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso aqui é uma marca do verdadeiro Pentecostes. Você vai encontrar aqui e você vai encontrar novamente lá em Filadélfia. Depois desse período que eu mencionei, conhecido como um período das trevas, onde o Espírito Santo para de se manifestar, é claro que em toda a história da igreja, Deus sempre teve um remanescente fiel. Deus sempre teve uma testemunha. Aquilo que nós encontramos em cada carta. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Mas o que caracterizou esse tempo foi um abandono do Espírito Santo, um abandono do profético. Era o homem se conduzindo pela própria razão. Transformaram a bênção do Senhor em algo para esta vida, uma religião para esta vida. Mas quando nós chegamos ali em Filadélfia, vem esse período que é conhecido hoje na história da igreja como um período de grande avivamento. E o que foi esse grande avivamento? Foi uma volta à palavra de Deus, à santificação, que é através da palavra, a santificação, o poder de Deus que desceu sobre a vida da igreja. Um povo orando, um povo voltando à palavra, buscando o poder de Deus, querendo ser dirigido pelo Espírito Santo, e vem então esse período. Abriu-se uma porta para a igreja, abriu-se uma porta para o povo do Senhor. E essa porta, ainda que estejamos vivendo Laodiceia, ninguém pode fechar essa porta. Mas aqui o Senhor tem uma palavra para nós. Nós hoje estamos vivendo o período de Laodiceia, mas nós estamos com esta porta ainda aberta. E ela não vai fechar. Por quê? Porque lá em Filadélfia nós encontramos, e é a única vez nas 7 cartas que você encontra essa promessa, o Senhor dizendo que Ele viria em breve. Então, dali de Filadélfia para frente, essa porta se abriu e ela não vai se fechar. Por quê? Porque Jesus virá em breve. Então, com esse renovo que veio sobre a igreja, essa bênção novamente do reavivamento, do Pentecoste, do Espírito Santo descendo, a igreja foi avivada. E quando a igreja é avivada, o que aconteceu lá no princípio, quando veio o batismo com o Espírito Santo? O Senhor disse: sereis minhas testemunhas. Testemunha onde? Olha, você vai ser testemunha em Jerusalém, é na Judéia, é até os confins da terra. E foi isso que a igreja experimentou. A igreja, ela estava ali a princípio em Jerusalém, mas quando vieram as primeiras perseguições, foi com lutas. Aqueles que haviam sido cheios do Espírito Santo, eles tiveram de fugir. Não saíram porque quiseram, não. Saíram deixando bens, deixando interesse, deixando tudo para trás.
mas saíram proclamando essa verdade, que é uma marca da igreja fiel, da igreja cheia do Espírito Santo. E a verdade é a seguinte, ela sabe de uma coisa, Jesus vai voltar. Por isso que no verso 11 do capítulo que nós lemos aqui em Atos dos Apóstolos, ele diz, do capítulo 1 de Atos, ele diz o seguinte, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que viste subir, ele voltará. Então perceba os irmãos, lá no início, quando o Senhor falava para eles que haveria um Pentecoste, que o Espírito Santo viria sobre eles, o Senhor disse, o Espírito Santo vai vir e vocês vão ser testemunhas. Quando chega lá em Filadélfia, que é o avivamento, que há um renovo sobre a igreja, através da oração, da volta à palavra de Deus, qual é a promessa que o Senhor faz? O Senhor faz uma promessa da sua vinda novamente, porque o Espírito Santo, ele prepara a igreja para esse momento. Mas a igreja, ela foi chamada para testemunhar. E para testemunhar, você precisa estar cheio do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, ele faz com que a igreja não se cale. Foi a experiência dos apóstolos lá no início da igreja, quando eles foram levados perante as autoridades, e as autoridades, olha, vocês estão proibidos de falar nesse nome. Eles falaram, olha, é justo ouvir a vocês, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós não podemos nos calar acerca daquilo que nós temos visto e daquilo que nós temos ouvido. Irmãos, hoje nós estamos vivendo esse período, ainda que estejamos em Laodiceia, que é caracterizado por uma igreja morna, mas aquilo que o Senhor prometeu a Filadélfia, essa porta, ela não vai se fechar. Mesmo em Laodiceia, essa porta, ela permanece aberta. E tem hoje uma igreja fiel. E a mensagem da igreja hoje, da igreja fiel, é a mensagem lá da igreja apostólica, lá da igreja que estava vivendo aquele período de Éfeso. É a mesma promessa. A igreja hoje, ela tem uma mensagem para o mundo. Porque o homem que está cheio do Espírito Santo, ele não pode se calar. É uma igreja que o Espírito Santo trouxe para ela um amor à palavra, um amor à obra do Senhor. É uma igreja que ela sabe que ela está sendo preparada para o momento da partida. A hora é chegada, o tempo se aproxima e a igreja, ela tem uma mensagem para o mundo. Jesus vai voltar. Ide. E esse ide é muito interessante, que ele não foi uma incumbência que o Senhor deu aos apóstolos, não. Essa responsabilidade não é do pastor somente, não é do diácono, não é da irmã que está à frente do trabalho de criança ou do trabalho de senhoras. Essa ordem é para todo aquele que crê no Senhor, todo aquele que é cheio do Espírito Santo, todo aquele que recebeu essa promessa. O Senhor te capacitou, o Senhor te deu uma bênção. E se você tem o Espírito Santo na sua vida, você está vendo coisas maravilhosas, gloriosas. E nós não podemos nos calar acerca daquilo que nós temos visto, do que Deus tem feito na nossa vida, do que Deus tem feito na vida da sua igreja. E essa igreja, ela tem uma palavra para o mundo. A palavra é o quê? O Senhor está realizando uma grande obra nos nossos dias. E é você, minha irmã, meu irmão. E é muito interessante que eu li uma vez um testemunho de um servo de Deus, e ele viveu esse período no final de Filadélfia, desse período profético referente à igreja de Filadélfia, e o nome desse homem foi Moody. E calcula-se que mais de 500 mil vidas se converteram através deste homem. Este homem um dia estava sentado assistindo um culto e ele ouviu uma mensagem. E nessa mensagem foi falado que o mundo estava para ver um homem que se entregasse totalmente nas mãos de Deus. Como Deus usaria este homem? E ele então pensou ali consigo mesmo, ele falou mais tarde,
E assim, não estão pedindo um homem inteligentíssimo, não estão procurando um homem rico, estão procurando um homem, qualquer homem. Ele assim, eu serei este homem. E ele foi buscar do Senhor, a bênção do Senhor. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes nós ficamos pensando que Deus vai usar um grande homem. Às vezes estamos até esperando que o pastor seja esse grande homem, que a irmã fulana seja essa grande mulher. Mas é você, sou eu. O Senhor não está procurando pessoas capazes, homens extraordinários. Maravilhoso é Jesus. O Espírito Santo está sendo derramado. E a palavra do Senhor diz, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. É a experiência que nós contamos aqui daquele servo que estava lá assistindo aquele culto e diz, Senhor, eu serei este homem. Meu irmão, minha irmã, a porta está aberta. Você pode ser essa mulher. Você pode ser este homem. O que nós precisamos, o que o Senhor quer é homens, mulheres, jovens, crianças que entreguem a sua vida ao Senhor, que clamem por esta bênção. Não sou eu, não é o que eu posso fazer, mas é o que o Espírito Santo pode fazer através da minha vida. Basta tomar uma posição, buscarmos ao Senhor, orarmos mais, santificarmos a nossa vida. E o Espírito Santo virá sobre nós, como tem vindo. E nós vamos ver as maravilhas do Senhor. E quando as maravilhas vêm sobre a nossa vida, quando o Espírito Santo começa a operar, nós não podemos nos calar, não tem como. Porque o nosso assunto, a nossa alegria, passa a ser a obra do Senhor. É a maior bênção que nós temos. É quando nós descobrimos o tesouro escondido. É quando nós descobrimos que Jesus está vivo. O Senhor está falando através do Espírito Santo. O Senhor está se revelando. É a bênção que o Senhor deu na igreja ontem. É o que o Senhor fez quando eu orava em casa. Foi aquilo que o Senhor fez quando eu lia a palavra. Então nós começamos a falar dessas coisas. As pessoas começam a perceber em nós uma alegria, a alegria do Espírito Santo, aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. E nós então seremos testemunhas até os confins da terra. Nós vamos anunciar e este evangelho está sendo anunciado. Lá em Jerusalém, eles saíram num momento difícil, num momento de luta, mas saíram proclamando: Jesus é maravilhoso, Jesus está realizando uma grande obra, Jesus está vivo e Jesus vai voltar. E nós que estamos vivendo esse período da porta que se abriu em Filadélfia, nesse momento onde o cristianismo vive esse cristianismo morno, tem um remanescente que está vivendo essa experiência. A porta está aberta e nós estamos proclamando: Deus está realizando uma grande obra, o Senhor está fazendo algo maravilhoso nos nossos dias e estamos testemunhando até os confins da terra. A igreja primitiva saiu e levou esta mensagem. A igreja de Éfeso levou, a igreja de Esmirna levou. E nós hoje, no meio de Laodiceia, nós estamos levando uma mensagem. O Senhor está realizando uma grande obra e Ele está batendo a porta. Se você abrir, Ele vai entrar e Ele quer fazer na sua vida também. Você que pode dizer, mas eu não estou cheio do Espírito Santo. Mas Ele está batendo a porta do seu coração. Ele quer entrar e Ele quer te ver anunciando este evangelho e anunciando essa novidade de vida daquilo que o Espírito Santo faz na vida do homem. Amém? Nós temos uma grande mensagem para o mundo. Deus está realizando no nosso meio uma grande obra. Não se cale, testemunhe, fale do Senhor. Muitas vidas estão precisando, nesse momento, dessa experiência que nós estamos vivendo. Amém? Que o Senhor nos abençoe por sua palavra. Quem é como tu, forte como tu, Senhor, com tua fidelidade ao redor de ti. Quem é como tu,
Glória a Jesus. Estamos encerrando o nosso culto. Convidamos a todos para orarmos ao Senhor. Senhor Deus, nós te glorificamos, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E nesses dias, nesses últimos dias, que antecedem a tua vinda, o Senhor está realizando uma grande obra. Bendito o teu nome, pelos teus feitos, pelas maravilhas que temos visto, pela bênção do Senhor sobre a vida da tua igreja. Te glorificamos por tudo e em teu nome dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, repousem sobre todo o povo de Deus hoje e até o glorioso dia da vinda do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Você que está no exterior, nós gostaríamos muito de ouvi-lo. Tem um QR Code à sua disposição aí na tela para você entrar em contato conosco. Tem também um QR Code para aqueles que desejam enviar a sua experiência. É muito importante para nós conhecermos aquilo que Deus está fazendo na vida do povo do Senhor. E tem também aí o número 0800 707 3076. Você quiser uma oração, quiser entrar em contato conosco, será uma alegria para nós orarmos com você. Amém? Que o Senhor abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.